coreografias, como é que, na verdade, Mari, me organizo na hora de montar a coreografia e como é que eu consigo fazer com que o elenco se sinta satisfeito, o público se sinta satisfeito, o júri normalmente goste da coreografia, não lembro de nenhuma coreografia que o júri não tenha gostado, mas enfim, vamos lá então. Coreografias, e lembrando que isso aqui é realmente a minha experiência, tá? Que eu vou estar passando aqui para você, de peito aberto, sim, minha experiência, para realmente tentar te ajudar aí no que for possível sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa aqui que a gente precisa pensar na hora de montar uma coreografia, vamos associar ao nosso jantar, sim? Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é quem serão as pessoas convidadas para degustar esse jantar, ou seja, quem é a minha plateia? Sim, a minha plateia são as pessoas que sentam ali à mesa no meu jantar. Então eu preciso pensar na minha plateia. Minha coreografia é a receita que eu vou fazer, sim, aquele prato que eu vou fazer para oferecer no jantar. Então aqui minha plateia, vou colocar só um lembrete aqui, são os convidados do jantar. Beleza. Quem é essa plateia, né? Quem são esses convidados? É mãe e pai de aluno? Porque é diferente um convidado mãe e pai de aluno e é diferente um convidado júri. Sim, imagina lá no seu restaurante, você recebe seus amigos, seus pais, sim? Mãe e pai é nesse grau ali de convidados. Agora, imagina você receber uma pessoa lá que faz avaliação de comida, esqueci o nome da pessoa que faz avaliação de comida, tem um nome, não tem? Esqueceu também, tá tudo bem. Tem um nome lá. Júri gastronômico. Obrigado. Um júri gastronômico, sim. E imagina você ter que fazer um prato para uma pessoa que entende muito de comida e que ela vai avaliar o seu prato. Então, são convidados totalmente diferentes. Então, aqui eu posso ter desde mãe e pai, de aluno, posso ter uma plateia aqui, posso ter um júri, sim, normalmente em competição, como eu posso ter uma plateia que não entende patavinas de arte, vamos dizer assim. Por exemplo, o que é uma plateia que não entende patavinas de arte? Por exemplo, eu vou apresentar numa escola normal, onde, né, escola pública ou privada, mas uma escola de ensino fundamental, onde não necessariamente essas crianças que estão ali na escola, ou mesmo adultos que estejam ali, já tenham algum dia feito dança. Sim? Então eles não entendem patavinas da arte da dança. Esse é um ponto, tá? Então, não estou aqui falando que só, né, que o grau da pessoa saber ou não se aquilo é certo ou errado. Não, estou falando que ela normalmente não viu dança na vida dela, é a primeira vez que ela vai ver, sim? Então, é uma pessoa que, por exemplo, num jantar, como é que eu posso avaliar? Por exemplo, eu tive férias, 4 dias de férias, há uns dias atrás, né? E eu fui pra praia e eu fui conhecer um restaurante que eu gostava, que eu queria muito conhecer. E aí eu fui comer ostra pela primeira vez na minha vida. Sim? Como é que eu posso falar se a ostra era boa ou não? Se eu comi a primeira vez na minha vida? Não tem como eu falar. É a mesma situação. É a mesma situação. Se a gente degusta um prato pela primeira vez, eu só tenho como falar se eu gostei ou não. Sim, uma opinião pessoal. Mas falar se o prato era bom, essas pessoas aqui não têm condição de falar. Diferente do júri. O júri tem. Tudo bem? Acompanhou? Depois eu posso oferecer também para uma determinada, né, um determinado grupo ali de pessoas que entendam muito.
que entendam muito da dança, de dança, e vai entender sobre coreografia. Por exemplo, bailarinos. Não é um júri, porque eles não estão ali para avaliar o meu trabalho, mas eles entendem. Como eu posso apresentar isso? Por exemplo, numa competição mesmo, né? Joinville. Em Joinville, numa mostra em Joinville. Você não foi para o palco competitivo, você vai participar da mostra de Joinville, que não é competitiva, e você vai levar um trabalho. As pessoas que estão ali vão entender se esse trabalho é bom ou não, porque eles são bailarinos, eles entendem. É diferente desse público aqui. Então, só por aqui, dá pra gente falar mais 1 milhão de coisas nessa gama aqui. Mas só por aqui, a gente já entende que a gente tem pelo menos 4 públicos diferentes para quem eu possa apresentar a minha coreografia, ou seja, ter na minha mesa de jantar. Vai ser difícil eu ter exatamente todos eles na mesma mesa de jantar, porque posso ter uma mãe e pai de aluno assistindo uma competição onde tem júri, onde tem bailarinos, mas dificilmente vai ter alguém que não entende de dança lá. Se é mãe e pai, um pouquinho entende. Sim, se é namorado da bailarina, um pouquinho entende. Ah, foi mais legal, foi menos legal. Tem um parâmetro para comparação, mas dificilmente vai ter isso. Então, enfim, o que você vai precisar fazer? Primeira coisa, a primeira pergunta: quem são os meus convidados para o meu jantar? Quem é a minha plateia? A partir do momento que eu entendo quem é a minha plateia, é um espetáculo de final de ano, sim? Então, esse daqui, por exemplo, pode ser um espetáculo de final de ano, ok? É um espetáculo de final de ano, ou seja, vai estar lá a mãe e pai dos meus alunos, não minha mãe e meu pai, né? Mãe e pai dos meus alunos, amigos dos meus alunos, filhos dos meus alunos, namorados dos meus alunos, enfim. São pessoas que gostam dos meus alunos e que têm uma tendência a sair falando bem da coreografia. Então, não é que eu não vou me preocupar com o meu trabalho coreográfico, porque eles vão sair falando bem de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário, vou me preocupar sim. Só que, se eu tiver um errinho ou outro, eles não vão me condenar por isso. Sim? Então, só para a gente entender a complexidade. Então, eu não preciso necessariamente aqui, para esses tipos de convidados, escolher fazer um prato muito difícil, né? Por exemplo, sei lá, bobó de camarão. Existe esse prato, não existe? Bobó de camarão, sei lá. Entende? Eu não preciso escolher um prato muito difícil. Se eu fizer para minha mãe e para o meu pai um arroz, feijão e bife, eles vão amar, e o que vai importar para a gente no jantar é a gente estar junto. E eu não vou conseguir, de repente, dedicar mais tempo para outras coisas no meu jantar, que vai agradar muito mais minha mãe e meu pai, né? Do que se eu fizesse um bobó de camarão e ficasse o dia inteiro cozinhando, por exemplo. Vamos supor que eu levasse o dia inteiro, pode ser que eu, Mari, levasse uns 3 dias, mas tudo bem. Agora, o mesmo raciocínio tem que ir para quando eu penso no pai e mãe de aluno. Então, para que eu vou montar uma coreografia que tem 8 trocas de desenho, um conjunto, pensa lá, um conjunto com 20 crianças, com 8 trocas de desenhos, sim? Tem uma diagonal, tem um círculo, tem um V, tem um triângulo, tem uma cruz, tem um... Para que eu vou montar uma coreografia nesse estilo que vai dar muito trabalho, muito desgaste para os alunos? Existe um grande risco de ter erro. Sim, porque não são ali, quando a gente pensa em espetáculo de final de ano, não necessariamente a gente está trabalhando só com os alunos mais experientes em coreografias. Muitas vezes são alunos que vêem uma coreografia, que trabalham uma coreografia uma vez no ano ou 2. Porque às vezes a mesma coreografia que dança no meio do ano é que dança no final. Sim? Então não é um bailarino que está acostumado a pegar a coreografia em 1 hora. Não, precisa de tempo ali. Então, eu preciso pensar muito bem nesse prato. Aqui, no caso, vale mais a pena, muitas vezes, a gente fazer um prato mais simples, com 2 trocas de desenho, 3 no máximo. Colocar momentos em que tenha solinhos, dus, trios, que os pais vão ficar muito felizes, as crianças também vão ter a experiência ali de compartilhar um momento de duo, compartilhar um momento de trio, enfim.
vai ter uma outra experiência. Então, vale muito mais a pena do que se eu partir para a ideia de que eu vou apresentar para um especialista no assunto de coreografia, um júri. Para esse júri, sim, se eu chegar lá para ele com um prato de arroz, feijão e ovo, esse arroz, feijão e ovo tem que estar virado no giraia, sabe assim, perfeito do perfeito do perfeito. Porque se for um arroz, feijão e ovo comum para um júri, ele vai falar, não entendi por que me deram isso. Sim, percebe? É um outro nível de conversa. Então, não estou dizendo que um é melhor que o outro, eu estou dizendo que são coisas diferentes, tá? E aí, o que a gente vai pensar? Para esse júri aqui, eu preciso fazer o bobó de camarão. Eu vou ter que me virar para aprender a fazer o bobó de camarão. Na primeira vez eu vou errar um pouco, depois eu vou melhorar, depois eu vou melhorando até eu chegar no bobó de camarão perfeito e conseguir apresentar para esse júri e conseguir ter resultado com isso. Então, nesse júri aqui, por exemplo, a gente vai encontrar ele em festivais competitivos, né? Então, quando a gente vai para uma competição, não adianta eu pegar a mesma coreografiazinha, sim, eu, Mari, ir lá e pegar minha mesma coreografiazinha, meu arroz feijão que eu fiz pro espetáculo de final de ano e levar isso para o palco de competição. Ou esse arroz e feijão tá assim, perfeito, fora do normal, ou eu vou levar um caldo na competição, porque o júri vai falar, não entendi por que me trouxe isso. Então, a gente precisa pensar para quem que a gente está montando a coreografia, tá? E aí dá para falar de várias outras coisas, só vou pincelar aqui, mas, por exemplo, não adianta nada eu levar para um público que não entende patavinas da arte da dança, uma coreografia super alternativa, que a pessoa vai lá, faça um movimento, normalmente, né, normalmente moderno, tem mais essa tendência, né? Faz um movimento de cabeça, depois fica lá parado olhando para o público o resto da música inteira, depois sai e todo mundo vai olhar e não vai entender nada. Por mais que tenha um propósito maravilhoso, uma linguagem maravilhosa, uma ideia, enfim, o público não vai entender. Sim, é como se eu, sei lá, tivesse uma pessoa que não está acostumada com pratos muito diferentes, de repente eu vou lá e ofereço carpaccio. Sim, carpaccio, aquela carne bem fininha, assim, cru, com alcaparra, molho de mostarda. E aí eu vou lá e ofereço esse prato para a pessoa que está acostumada a comer bife, comer picanha. E aí, às vezes ela não conhece carpaccio, ela vai falar, não entendi, bife fininho, né? Carne fininha, mal passada, cru. Entende? Então, a gente precisa entender realmente para quem que eu estou apresentando. Nesse caso aqui, o que vale a pena? Se for crianças ali de 7 a 12 anos, talvez eu montar uma coreografia falando sobre os 3 porquinhos. Né? 3 porquinhos não, porque isso era na minha época. Nessa época agora deve existir outras coisas. Minha sobrinha gosta de um tal de desenho lá que nem eu sei o que é. Mas enfim, buscar coisas que seja do meio dessa criança. E aí eu monto uma coreografia voltada para isso. Isso sim, a criança vai prender atenção, eles vão amar o espetáculo, eles vão amar o que é dança. Muito mais importante do que ele amar a minha coreografia, é ele amar o que é dança para esse público. Sim, porque é isso que vai fazer ele procurar uma escola, e isso vai fazer o nosso mercado crescer, isso vai fazer a nossa dança crescer. Sim? Então, a escolha de uma coreografia está muito mais... É um negócio muito mais louco. A gente pode ajudar a dança, como a gente pode afundar a dança com a escolha da coreografia. Pense nisso, tá? E aí, então, aqui normalmente vai ser um espetáculo mais... eu vou colocar mais ilustrativo aqui, pensando realmente em prender a atenção da plateia. Aqui eu estou muito mais preocupada em prender a atenção. Já nesse outro aqui, não. Esse aqui eu estou preocupada em enviar uma mensagem, tá? Nesse daqui eu estou preocupada com a minha mensagem. Porque são pessoas que entendem de dança. Lógico, não posso tecnicamente deixar as minhas bailarinas, né, errarem ali, porque as pessoas entendem, mas a mensagem coreográfica em si, o prato que eu vou escolher é indiferente, porque as bailarinas vão entender tanto do arroz com feijão, tanto do bobó de camarão, quanto de tudo. Sim? Então a gente tem esse perfil, pense qual é o seu perfil para você decidir realmente qual é o tipo de coreografia que você vai criar.